Olá, alunos, alunas e familiares, espero que estejam todos bem, acompanhando a nossa websérie. Não deixe de trazer o seu comentário sobre os temas, se está gostando, para nós é bem importante. E em continuidade à nossa websérie, o tema de hoje é Entre Vínculos, o direito e a importância da convivência familiar e comunitária. Para falar da nossa temática hoje, nós temos a professora Rosângela Pezzotti, assistente social, coordenadora de programas na instituição Cefras, Serviço Franciscano de Solidariedade, que atua com população em situação de extrema vulnerabilidade. Professora Rosângela, mais uma vez obrigada por estar aqui conosco. Deixo então com você as contribuições sobre a importância da convivência familiar e comunitária. Bom, eu sou Rosângela Pezzotti, sou assistente social e trabalho há bastante tempo aí na área da assistência social. Hoje nós vamos falar de um direito muito importante, que é o direito à convivência familiar e comunitária, que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Só para lembrar, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco legal muito importante do nosso país. Ele foi promulgado, ele passou a valer a partir de 1990 e ele traz um novo paradigma, um novo olhar sobre a criança e do adolescente, que elas são sujeitas de direitos. E com isso a gente quer dizer o quê? Quer dizer que elas então merecem ter vários direitos respeitados e a destinação do orçamento da política pública deve ter prioridade para a criança e adolescente. Bom, mas o que é o direito à convivência familiar e comunitário? Ele é o direito de que a criança e o adolescente, eles devem ser criados e educados em uma família e devem ter seus laços comunitários fortalecidos e respeitados. Para que esse direito possa ser aí válido, para que ele se concretize, foi criado logo depois do Estatuto, ou melhor, quase uma década depois, o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, que também é um marco legal muito importante e reconhecido internacionalmente. O que fala esse Plano Nacional? Primeiro, ele vem fortalecer a proteção integral de crianças e adolescentes. O que significa isso também? Que as crianças e adolescentes precisam ser protegidas e devem existir políticas públicas para que todos os direitos sejam respeitados, desde o direito à vida, à educação, à saúde e também de que elas convivam com suas famílias e dentro das suas comunidades. Um outro ponto muito importante é que os vínculos familiares e comunitários devem ser preservados, ou seja, a família deve ser fortalecida para que as crianças e adolescentes convivam nesse lugar. Isso vem romper com uma cultura que existia no Brasil da institucionalização de crianças, principalmente aquelas que são pobres. Antigamente, quando as famílias não tinham condições financeiras ou estavam em situação de muita vulnerabilidade, as crianças eram retiradas e eram abrigadas. As crianças perdiam esse direito de conviver na sua família e as famílias eram penalizadas por serem pobres. Isso sempre foi muito criticado e era um problema. O plano vem dizer que é preciso criar políticas públicas que fortaleçam as famílias, que retirem essas famílias desta situação de vulnerabilidade para que as crianças e adolescentes possam ser criadas e educadas nesse ambiente familiar e comunitário. E quando nós falamos de família e comunidade, primeiro que precisamos ressignificar o que é família. Nós normalmente pensamos em família como a nossa família sanguínea, como aquela família que é a nossa família de origem. O plano prevê que família, ela pode ser, sim, ela é a família de origem, mas também nós temos a família estendida. Quem é a família estendida? A família estendida são tios, avós, primos, madrinhas, pessoas da família que não são aquelas de convivência direta. E também nós temos as famílias por laços afetivos. São aquelas que não são a família
sanguínea, aquela nossa família de origem, mas aquela que nós consideramos como família, que nós temos uma relação de afeto, que nós temos uma relação de cuidado. Muitos de nós têm pessoas que nós consideramos como família, que não é a nossa família de origem. E a comunidade? A comunidade tem a ver com os laços, com as relações sociais que nós criamos. A comunidade não é um espaço geográfico, não é um bairro, mas a comunidade são todos os lugares que nós criamos relações. Então, as crianças e os adolescentes devem ter seus vínculos preservados, tanto nos grupos considerados como família, seja ela de origem ou as suas famílias afetivas ou extensas, e também nos locais e espaços que você tem relações de pertencimento e relações afetivas. O Plano Nacional prevê que devam ser criadas políticas públicas de fortalecimento das famílias e também de preservação e criação de vínculos em espaços de participação de crianças e adolescentes. Com a pandemia, nós tivemos um grande desafio para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Primeiro que com esse processo de distanciamento e isolamento social, muitas crianças e adolescentes acabaram tendo uma convivência maior com as suas famílias. Isso é muito importante, né? Com as aulas em casa, com as aulas remotas, as atividades remotas, muitas crianças e adolescentes conviveram mais com as suas famílias e fortaleceram seus vínculos. Isso foi um lado muito positivo desse momento que vivemos. A pandemia trouxe também um grande desafio. Ela acirrou uma crise econômica e social que já vínhamos vivendo. Famílias que já vinham em situação de desemprego, de empobrecimento e de grande vulnerabilidade passaram a ter essa condição acirrada com a crise sanitária. Com isso, uma situação de violência acabou se tornando mais forte em nossa sociedade e isso se refletiu nas famílias e nas comunidades. O grande desafio deste momento é a criação de políticas públicas que deem conta da superação desta situação, senão crianças e adolescentes acabarão sendo penalizadas por essa forte crise que vivemos. É preciso pensar em políticas públicas que diminuam o empobrecimento da nossa população, especialmente das famílias que se encontram mais vulneráveis, e também a criação de possibilidades para que crianças e adolescentes fortaleçam vínculos sociais e comunitários. O isolamento social também trouxe um isolamento individual e hoje já se fala em muitas crianças e adolescentes com questões de saúde mental e isoladas em si mesmo. É preciso retomar o convívio social, é preciso fortalecer vínculos na escola, em atividades sociais, para que as crianças e adolescentes também fortaleçam os seus vínculos comunitários. É preciso retomar a pertença com laços afetivos e também de cuidado e de proteção. Esse é um papel do Estado, mas também é um papel da sociedade cobrar para que o Estado cumpra as suas obrigações. É um momento delicado porque se fala muito em cortes orçamentários. Então, a pressão da sociedade para a construção de políticas públicas é fundamental, senão teremos cada vez mais perdas em relação aos direitos de crianças e adolescentes. Bom, o meu agradecimento ao convite à Santa Marcelina Cultura, por essa oportunidade de falar de um tema tão importante que é o direito à convivência familiar e comunitária. Muito obrigada. Obrigada, professora Rosângela, por suas contribuições, por trazer esse conteúdo tão importante, tão relevante. Além das contribuições, lembrar dos desafios que é garantir a convivência familiar e comunitária em um momento tão desafiador que este momento pandêmico vivenciado por todos nós. Então, nosso muito obrigado. Agradeço a vocês que estão acompanhando nossa websérie. Aproveito e reforço o convite para que continuem acompanhando a nossa websérie. Um grande beijo, se cuidem e até logo mais.